Olá, queridos amigos da Casa Espírita, boa noite a todos. Felizmente, com a ajuda da tecnologia, estamos aqui reunidos, não em corpo físico, mas na mesma sintonia, no mesmo propósito de refletir, de aprender com os ensinamentos que o Espiritismo tem para nos trazer. Então, hoje, a nossa palestra será feita no mesmo formato, através das redes sociais, do Facebook e também do YouTube. E ao final da palestra nós teremos a vibração e o auxílio do passe, que mesmo à distância nós podemos rogar, nos conectando com os nossos mentores, amigos e sintonizando para que a gente possa receber as vibrações benéficas, especialmente nesse momento. Então é importante a gente lembrar a todos que essa atividade, esse formato de palestras que nós estamos nos disponibilizando agora, em respeito, ao pedido das autoridades e também trabalhando a nossa consciência enquanto espíritos, a responsabilidade diante de nós, sociedade, e o quanto nós podemos contribuir não só no aspecto das reflexões, mas também fisicamente diante das prevenções e tudo mais que nos é orientado. E assim que possível, nós retornaremos às atividades normais na Casa Espírita, assim que tudo se acalmar, que as coisas forem se asserenando, e para que a gente possa também contribuir para essa calma, para essa serenidade, vamos continuar refletindo, propagando os ensinamentos da doutrina espírita, reflexões que nos ajudem a elevar a nossa consciência, elevar a nossa vibração, porque isso de fato é contribuição. E para que a gente possa iniciar, então, antes do Emanuel dar continuidade com a palestra, nós vamos ler uma mensagem e em seguida fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa ir se harmonizando. Em tempo algum, empolga-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonam a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abstém-se do sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguarda-se no abrigo da prece, em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar, nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra, ainda mesmo com sacrifícios entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Vede que ninguém de outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Paulo 5-15, do livro Conduta Espírita, ditado pelo Espírito André Luiz. Então vamos buscar a sintonia, fechamos nossos olhos, nos permitindo em momento de reflexão do convite que essa mensagem nos traz, que possamos asserenar a nossa mente, o nosso coração, elevando todos os acontecimentos e todas as nossas preocupações, todo o medo e insegurança que nos envolve, aos desígnios do Senhor, buscando compreender aquilo que nos é alcançável, mas também aceitar e entregar, através da fé e da esperança, aquilo que não está no nosso alcance, entender e até mesmo resolver. Que envolvidos por um propósito maior, que nos eleva enquanto seres humanos,
na condição de aprendizes da vida, possamos identificar as tarefas propostas a cada um de nós nessa esfera gratificante de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento das boas virtudes e dos bons sentimentos. Pedimos humildemente a presença dos amigos espirituais que, em nome do nosso Mestre Jesus, nos acolhem nesse propósito da disseminação do Evangelho do Cristo, da Boa Nova, da libertação de consciências, amparados pelo nosso Pai Celestial de amor e bondade, que a tudo vê, que tudo sente, que está em tudo e que age em tudo. Que possamos nos conectar com essa grandeza divina latente dentro de nós, acolhendo os nossos sentimentos, auxiliando quando possível e silenciando nos momentos onde não podemos auxiliar. Envolva-nos, Senhor, se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, agora nós damos continuidade à palestra reflexiva sobre transição planetária, que o nosso companheiro Emanuel vai conduzir. Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando o ensejo, um ensejo que não é dos mais agradáveis, de uma pandemia que nasce na China, na província de Wuhan. Em primeiro momento, pela análise dos estudiosos da área, pelo trato com alimentos de forma inadequada num mercado de venda de carnes, um vírus, uma partícula minúscula, visível só por microscópios, ele migra, alcançando um novo formato de migração, alcançando os seres humanos da China, de uma epidemia que é de um lugar focal, de uma região, ele se transforma numa pandemia de escala global e alcança diversos países pelo contato. E nós estamos aqui vivenciando um momento de muito cuidado, de muito respeito, mas também que nos convoca a, lembrando a fala evangélica, voltar para a casa do Pai. Nós estamos diante de um celular que hoje nós estamos limpando incessantemente por questões de contato, nós estamos diante aqui de uma mídia social, ferramentas muito úteis que nós podemos usar essa noite para poder conversar com vocês, mas que nos distraíram pelo abuso que dela nós fazemos. Nós vemos o materialismo, nós vemos a correria em busca do ter, do fazer, do estar, e eventualmente surgem calamidades, eventos que já surgiram antes, como a gripe espanhola, como a peste negra, que matou milhões de pessoas, vieram pessoas a óbito inúmeras em diversos países do mundo, situações que sempre ocorreram e que nós superamos. Mas a fala nossa dessa noite, tratando de pandemia, além daquilo que nós estamos fazendo externamente, do cuidado, das contenções, dos isolamentos, da prudência na relação com as pessoas, nas viagens, isso tudo é externo. Isso tudo deve ser feito, as leis devem ser respeitadas. Nós vemos nos países de menor condição financeira um respeito maior, um cuidado maior, para que não passe o que alguns países estão fazendo, o exemplo da Itália estão passando. Mas o que isso quer de nós? Qual o sentido profundo dessa situação, desse momento? Então o convite nosso nessa noite é para que nós podemos voltar para dentro de nós, fazendo uma viagem histórica, chegando nesse momento e onde nós podemos ir depois disso, apesar da dor e dos desafios que nós estamos passando. É fato que o próprio Cristo já disse no sermão profético há 2000 anos que nós passaríamos eventos para que nós despertássemos. E a fala dele é muito interessante. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, pois será necessário que aconteçam essas coisas, mas ainda não será o fim.
Levantar-se-á nação contra nação, povo contra povo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas acontecerão e haverá grandes sinais dos céus. Então nós percebemos nesse relato, nessa profecia do Cristo, ele que é o Espírito mais puro que passou pela Terra, que nós passaríamos esses momentos. A gente todo dia está ouvindo falar de guerra e de rumor de guerra. Nós temos 36 conflitos em andamento no mundo hoje, por relatos da Organização Mundial, da ONU. Nós temos fome, nós temos povos contra os povos, nós temos guerras civis, exemplo da Síria e esses dias conflitos na Venezuela e no Chile. Nós temos epidemias, como a dengue, como o Zika, ou endemias, como a febre amarela na Amazônia. Isso existe, e já existe faz tempo. Mas a fala profética do Cristo está linkada com o nosso comportamento. E é interessante extrair o porquê disso tudo. Quando nós vamos no livro do Apocalipse e João Evangelista é levado em desdobro e vê o futuro que nos aguarda, antevendo e vendo a fala do Cristo de uma forma da mediunidade, da premonição, ele também viu o que nós estamos passando. Ele também viu o caminho que nós seguiríamos. Mas a questão é que Deus nunca quis que nós passássemos essas situações. Isso é escolha dos humanos. Existem leis que regem a vida que não são punitivas, mas que trazem as consequências dos nossos atos. Então todo sofrimento, toda miséria, toda doença é gerada no espírito imortal que eu sou, que nós somos, conflitado. Conflitado na conversa com o vizinho, conflitado na relação com o dinheiro, conflitado na relação com o sexo, conflitado. E aí atrai doença, atrai conflito para que desperte. E é interessante nós focarmos no que nós podemos fazer realmente, aproveitando esse momento para dar um passo diferente na nossa vida, para dar um passo que vai fazer diferença no nosso futuro. Hoje nós estamos nos isolando por cuidado, assim dizer, mas será que nós estamos fazendo uma viagem íntima? Será que nós estamos fazendo uma análise do que a gente pensa, do que a gente sente, de como a gente se comporta, ou nós estamos aí nos Facebooks, nas mídias sociais, nas informações, ficando desesperado? Porque a mídia vai trazer os fatos porque ela quer audiência, ela não está errada, é o produto dela. Mas e como nós estamos com isso? Será que eu estou aproveitando essas atividades para fazer uma reflexão, uma meditação de como eu estou me movimentando na vida? Porque essa é a proposta principal. A dor, o sofrimento tem um objetivo: trazer de novo nós para a casa do Pai, que é a consciência, que é o comportamento digno, que é o dever cumprido. E se nós não sintonizarmos com esse momento, com essa oportunidade de transformação, de transitar, de regenerar, nós passaremos por outras situações. E é preciso extrair o lado bom. Quando nós voltamos aí 6 meses no tempo e percebemos que nós estávamos numa iminência de uma guerra de alcance global, quando determinada potência solta um míssil e vem assassinar ou vem a óbito um general de outro país, num choque político, cultural, religioso de tempo, e começam as ameaças, surge um vírus que trará consequências dolorosas, mas muito menores do que uma guerra de consequências nucleares. A proteção divina nos envolve sempre, nós não estamos sós. Porém, como espíritos, pessoas teimosas que estamos, passamos por isso. Então, quando a gente vai na fala do Cristo, afirmada pelo nosso querido João Evangelista no livro do Apocalipse que está na Bíblia, nós vamos ver que ele já vem avisando. E nós passamos demasiadas situações desagradáveis e talvez continuaremos a passá-las se nós não aproveitarmos o momento. Então, nós vamos ver no livro dos Espíritos, eu até trouxe um para apresentar, esse livro que tem 1019 perguntas que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez aos espíritos, benfeitores da humanidade, um livro filosófico de porquês, de paraquês, que ilumina diversas coisas tidas como mistério e fala de situações que hoje a ciência vem comprovar. Ele fala disso há mais de 160 anos. Nós vamos ver que uma das respostas dos espíritos é essa: as grandes calamidades têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade.
Nós vivemos uma loucura, um frisson, uma correria, ansiosos e depressivos, vinculados ao passado e ao futuro, e esquecemos de que nós somos uma alma, de que nós somos um ser, de que nós temos qualidades, e ficamos igual barata tonta em torno das coisas e esquecemos do essencial. E isso não é abandonar os nossos compromissos. O conforto, o bem-estar, a dignidade são imprescindíveis, é progresso, é lei do progresso. Mas o perdão, a compreensão, o contato, a paciência, a concentração, as virtudes latentes, a humildade, são a cereja do bolo. Quando nós nos distanciamos disso, os Espíritos respondem que surgem as calamidades para que nós repensemos os nossos atos. E passamos a olhar a vida com um olhar mais alto, de espírito encarnado. Nós não somos uma pessoa que teremos uma vivência espiritual. Nós somos um espírito numa jornada terrena. A encarnação, ou estar no corpo, ela é breve. Mas, na nossa condição atual, enquanto planeta de provas e expiações, existem dores pequenas e grandes todo dia. E o não tratamento, a não reparação, o não reconhecimento dessa dor, desse conflito, os pequenos que surgem nos levam a grandes calamidades. E não são só falando de doença. Nós temos uma calamidade num suicídio. É uma calamidade social. Alguém não se ajustou consigo mesmo num conjunto de situações e se suicida. É uma calamidade que hoje mata muito mais dos efeitos do coronavírus até aqui. E nós ainda não nos movimentamos para solucionar. Porque estamos esperando que a medicina, que a filosofia, que o outro me atenda e me salve, quando a resposta dos porquês, dos paraquês, de tudo está na consciência. Jesus era demasiadamente inteligente. Entra no seu aposento íntimo e fala com Deus que te aguarda em silêncio. Se estamos indo para casa, se estamos tendo tempo, férias forçadas, alguns de nós, vamos meditar no porquê de tudo isso. Nós temos os chineses que padeceram mais, os iranianos, os italianos, eles têm questões coletivas que é inerente a eles e cabe a nós a compaixão. Mas também cabe a não desesperação, o não insegurança demasiada, o cuidado. Não há crise íntima e externa que será resolvida pela afobação, pela ansiedade, pelo medo. Não será. É óbvio que mexem com nós. Nós temos amigos que têm parentes na Itália e eles estão preocupados, porque as pessoas ligam e dizem, o fulano está morrendo. Mas se eu começar a caminhar para entender que eu sou um espírito, que eu vou continuar vivendo e que eu devo aproveitar o momento, apesar da dor e da saudade, eu não me desespero. E a grande proposta da doutrina espírita não é retirar a dor. A grande proposta da doutrina espírita é esclarecer e consolar para que nós nos promovamos e não entremos no desespero e utilizemos tudo o que está acontecendo para melhorar, material e moralmente. E dando a sequência no Livro dos Espíritos, eles continuam a resposta. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial e vemos aquela loucura do orgulho, do preconceito, do abuso, da confusão de certos líderes que moveram massas, nós vamos perceber que dentro do quadro muitos avanços nós tivemos. Muitas leis, a penicilina nasce daquilo ali. E gente, se Deus amasse a dor, não teria permitido o nascimento da anestesia. Isso é um Deus punitivo que não existe. Nós temos um Pai que educa. E dentro de um quadro catastrófico, humanamente falando, Ele se aproveita de tudo para que a gente possa progredir. Então, assim como veio a gripe espanhola ou Zika, isso será administrado, será organizado, porque a ciência evolui. Mas o ponto é, eu passarei a me administrar melhor? Eu passarei a me conduzir melhor? Eu lembrarei do essencial, da família, dos amigos, dos momentos que realmente têm importância? Ou eu fiquei escravo dos meus vícios, das posses que eu tenho? E é interessante, porque falando de coronavírus, agora qualquer alguém que espirra e que tosse, nós ficamos cheios de dedo. É interessante lembrar de um caso, esse final de semana eu estive num evento, numa assembleia, na Federação Espírita, e estou com tosse.
que já vem desde antes. E nós ficamos num alojamento e estava essa conversa. E a gente vai ficando assim meio assustado, né? Estávamos em Cuiabá e lá tem uma suspeita e tal. Quando eu fui para o alojamento descansar, eu tossindo, deitei numa cama e o meu vizinho de cama estava espirrando. Então eu tossia e ele espirrava. Limpou o alojamento, ficou eu e ele. E nós ficamos conversando. Só que ele olhava para mim torto e eu olhava para ele torto. Aí eu decidi sair porque voltou o evento, ele disse que ia ficar lá. Eu tive que voltar a pegar o celular por algum motivo. Eu falei, cara, você melhorou? Ele falou assim, nossa, me deu diarreia. Daí é que eu gelei de verdade. Porque um dos sintomas é o espirro com a diarreia. Você veja que essa fala, isso vai nos deixando angustiado, vai nos deixando com medo e isso enfraquece o sistema imunológico. Eu não vou aprofundar nisso, que é a conversa da Dani semana que vem, mas enfraquece o sistema imunológico e nós estamos vendo que as viroses comuns estão se espalhando. Por quê? Pelo medo, pela ansiedade. Então nós estamos tendo um monte de gente com tosse e com gripe. Não que nós não devemos ter cuidado, não é isso. Mas nós vamos vendo que a gripe comum vai se espalhando, porque eu estou mentalmente fragilizado, emocionalmente atrapalhado e instalo uma doença. Então nós vamos perceber que o coronavírus passou um contato com um monte de pessoas, muito mais do que aquelas que estão com a doença, mas nem todas deram campo para que a doença crescesse. A dor tem esse sentido, nunca foi da vontade de Deus que nós sofrêssemos. Porém, ele deixa, conforme a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de consequências e a fala cristã, cada um segundo suas próprias obras, que nós arquemos para consciências, com as consequências, para revisar a nossa vida e progredir. Que seria de nós sem os eventos de dor? Em termos da progressão, em termos das relações. Nós andamos muito nesses momentos. A esposa fala que vai separar, o marido se ajeita. A pessoa fica sem dinheiro, vai trabalhar, vai buscar se organizar. A pessoa fica doente, fica uma semana no hospital, 15 dias pensando na vida para ver o que aconteceu. Ou deveria, pelo menos, fazer isso. Esse é um dos convites desse momento. Dando sequência, nós vamos ver que o livro Transição Planetária, do nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, ele já aborda essas questões. Ele fala das enchentes, ele fala dos tsunamis e de todo o movimento espiritual de auxílio dos nossos anjos de guarda, dos espíritos socorristas, para esses eventos. Dizendo que, seguindo a fala do Cristo de novo, essa transição seria como uma reforma, uma bagunça, teria dor, teria confusão. Quando você faz uma reforma na sua casa, gente, chega um momento que você olha para a cara do pedreiro, você quer pegar no pescoço dele, porque você não aguenta mais. É isso que nós estamos passando. Só que como nós vamos passar por isso? Não é o que? O que é circunstância da vida. Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, ele nos diz circunstância da vida e verdadeira vida. A verdadeira vida é como eu estou. Se eu estou com consciência ou se eu estou inconsciente, atrapalhado, ficando doente, ficando doido. A circunstância é a circunstância. Como eu vou lidar com isso é que vai dizer se eu estou crescendo, melhorando, me curando ou piorando. Então o livro Transição Planetária tem uma fala que diz o seguinte: a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem por caráter pandêmico. Então a pandemia do coronavírus está vinculada à pandemia da nossa movimentação, da nossa correria, da nossa loucura diária. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas, dos crimes, do desrespeito à lei e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. A loucura é de desconsiderar todo um processo natural divino, de desconsiderar o que importa, da corrupção, da busca do vício para tentar compensar as áreas que eu não estou bem, das fugas psicológicas. Às vezes eu entro, por exemplo, num processo de assistir série 12, 14, um final de semana inteiro. Do que eu estou fugindo? Quando eu busco uma droga, do que eu quero fugir? Quando eu busco compensar numa compra compulsiva, o que eu quero atender dentro de mim que não foi bem atendido? Toda a compulsão que surge em mim, eu não estou me atendendo adequadamente, profundamente. E aí eu vou buscar no beco. Isso é uma pandemia. É por isso dos níveis de ansiedade, dos níveis de depressão. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, disse que a nossa geração seria marcada pela loucura e pelo suicídio.
A loucura não só dos esquizofrênicos, dos psicopatas, a loucura de deixar o que realmente importa e correr atrás de nada e depois ter que gastar energia para resolver as coisas. Quando eu digo correr atrás de nada, lembrando Cristo, buscai primeiro o reino de Deus, não é buscai unicamente o reino de Deus, mas é ter, fazer, estar sendo com foco naquilo que eu quero ser e atendendo todos os meus compromissos. Essa é a loucura que nós estamos vivendo. Então não é só coronavírus, é depressão. Em 2020 ou 2022, a OMS já disse, a depressão impossibilitará muito mais do que todas as doenças somadas. No ano de 2015, nós tivemos cerca de 650 mil óbitos por crimes, guerras, e nós tivemos cerca de 1,5 milhão de óbitos por suicídio, por processos com álcool, com cigarro, com droga. Veja que o conflito maior não está dentro de casa, está no nosso aposento íntimo ou na forma que nós estamos nos conduzindo. Então, nós vamos perceber que o sofrimento surge porque chegamos ao máximo do desequilíbrio, facultando a interferência divina a fim de que se opere grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Gente, nós fomos criados para ser felizes. A única determinação divina é que nós seremos felizes. Mas conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando depende de nós. Uns espíritos foram mais submissos e chegaram lá. Outros só vão lamentando. E aí eu vou dar uma notícia de última hora para vocês. Nós somos os lamentadores. Já teve espíritos criados antes de nós, que passaram por terra e por outros lugares também. E nós estamos aqui agarrados, apegados no nosso problema de cada dia. E o problema, gente, é a mente e o ego que cria. A consciência lida diferente com as coisas. O grande desafio é sair da mente e ir para a consciência. O ego, ele quer ser o chefe, mas ele não tem estrutura para ser chefe. Ele bagunça tudo. Você manda ele consertar a torneira, ele vai lá e arrebenta com a torneira. A consciência conserta, fecha a água, tem paciência, resolve a solução. Sair do ego e da mente é sair das doenças e dos conflitos. Assim, também no Transição Planetária, falando realmente de transição planetária, ele diz: estamos no limiar de uma grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós já temos condições de criar um planeta de provas, e a prova é a missão nossa de cada dia, é o convite da educação. Um desafio que eu tenho numa área que não necessariamente envolve dor, envolve um esforço, vontade, dedicação, uma movimentação. Expiação, essa dor intensa que surge, foi quando diante de várias provas eu negligenciei, falhei, e aí surge um momento intenso, como esse momento coletivo, para a gente repensar e reparar o nosso comportamento. Mas nós já estamos em regeneração. É difícil entender, o Divaldo fala muito isso e a gente questiona. Porém, gente, da meia-noite às 7 horas da manhã é escuridão. O sol vai começar a nascer das 5h30. Nós estamos nesse período, grandes chacoalhões, para que a gente se reestruture emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Até nós espíritas temos a condição de materialistas. Quando eu falo com alguém, eu falo o meu espírito, como se eu colocasse lá fora, eu espírito. Então eu falo assim, o meu espírito não gosta disso, eu gosto daquilo. Eu estou transferindo, não. Eu gosto disso, ou eu não gosto daquilo. É um movimento materialista. É um movimento de apego. Às vezes, nós tivemos um momento muito interessante na nossa reunião mediúnica, que 2 espíritos vêm, uma mãe no mundo espiritual e o filho no hospital, já para desencarnar por processos de overdose. Ele não desencarnava pela angústia da mãe, e ela ali não deixa, não vai. Quando ela vem para a reunião mediúnica e é esclarecida, que ela entende que haveria espaço para ela cuidar dele, se ela ficasse bem, ele desencarna. E ela vai se reestruturar para cuidar dele. E um outro senhor se coloca tão fixado no trabalho, um workaholic, uma pessoa digna aos olhos terrenos. Quando ele sai do corpo, ele fica num vazio por mais de 50 anos. E ele fala assim, eu sou um inútil.
porque eu não tenho nada para fazer, mas porque estava vinculado nas coisas materiais. Desprender-se das coisas materiais não tem nada a ver com desleixo. Dar as coisas e amar as pessoas. Quantas vezes nós temos amado as coisas e utilizado as pessoas? Às vezes eu paro para pensar nessa minha movimentação de cada dia, quantas vezes isso acontece. Mas se nós estamos reconhecendo, se nós estamos decidindo por trabalhar, apesar ainda de passo a passo, olha a fala de Paulo. Esse é o que eu quero fazer, se eu não faço. Olha a lucidez. Depois de 15 anos, tudo posso naquele que me fortalece. Estava caminhando, regenerando. O mundo regenerará. E quando o mundo se regenerar, pela regeneração de nós mesmos, do nosso próprio coração, esse tipo de coisa não vai acontecer. Porque nós nos reestruturamos e não precisamos mais dessas experiências. Cabe a nós essa regeneração, cabe a nós esse novo olhar, cabe a nós nos tratar diferente. Errei, perdoe-se, recomece. Não entra no processo de culpa que trava. Está com medo, está ansioso? Vem para aqui e para agora. O que eu posso fazer agora? Existem coisas que eu posso aceitar e coisas que eu posso resolver. Espírito. Alguém que está além, apesar de estar no corpo e de ter que dar o meu melhor. Essa é a transição que nós estamos passando. O mundo está chacoalhando. Falta que nós, humanos, que ainda não estamos humanos, nos chacoalhemos. Nós agora vamos olhar para o vizinho. O governo hoje disse que vai ajudar quem não tem serviço. Agora há pouco eu ouvi um amigo dos Estados Unidos dizendo que ele vai repartir os recursos com os amigos, porque eles estão no isolamento. Veja o mundo querendo que nós, apesar de não ter contato, cheguemos mais próximos uns dos outros. Nós estamos próximos de quem está longe e longe de quem está perto. Olha a vida convidando para a gente voltar para a consciência. Então, na Gênese, um outro livro maravilhoso que no capítulo 18 ela trata da regeneração, da transição planetária, desses eventos, né? A Gênese segundo o Espiritismo, trazendo lá as predições do Cristo. Tem uma fala de João Evangelista que diz o seguinte: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Quando a gente ouve assim, tempos marcados e grandes acontecimentos, nós achamos que o reino de Deus vai descer na terra. Não, gente. O reino de Deus é a obra de Deus no nosso coração, pelo nosso trabalho. Grandes acontecimentos podem ser grandes acontecimentos desagradáveis. Porque quando a gente volta na fala evangélica, o mal é remédio e a felicidade ainda não é deste mundo, ela começa nesse. Nós devemos valorizar os momentos de alegria, os momentos de relação, aquilo que importa, onde nós estivermos. Hoje nós vemos as pessoas robóticas no trabalho, nas relações. A vida quer que a gente volte para o afeto, para sermos afetivos e efetivos. Veja o convite profundo. Mas e como que eu estou nisso? E o que eu quero fazer por mim? Nesse momento que o mundo está mexendo, como que eu vou me mexer? Como que eu vou me movimentar? O que eu quero? Me desesperar ou me estruturar para ajudar um mundo melhor, ficando bem? O mundo muda com quem muda. Jesus não buscou muitas pessoas, gente. Ele buscou 12, que buscou 50, que buscou 500 e estamos aqui hoje, sem muito entender ainda. Mas estamos aqui. Cabe a nós fazer essa transformação. Isso também passa. Foi a fala da mãe de Jesus para Chico Xavier no momento que ele estava com grande dor. As dores passarão, as alegrias passarão, os momentos difíceis passarão, os momentos de ventura passarão. Estruturarmos mentalmente, buscando espiritualmente um passo maior, é a chave para a gente ficar bem. Se passa e pode vir outro, por que não ficar bem agora? Por que não reestruturar agora? Nós vamos ficar bem, gente. Pode não estar tudo bem como a gente quer, mas está tudo certo frente às consequências dos nossos atos, desculpa. Existem inúmeras pessoas querendo nos ajudar. Existem inúmeros anjos da guarda, existe uma falange de espíritos, um governador espiritual que conduz a Terra. A questão é, nós estamos nos conectando a isso? Ou ao medo, ao desespero, à reclamação, à angústia, à doença?
O coronavírus, como toda doença, é um carteiro. Eu posso ler a carta e buscar fazer o que eu devo fazer dentro e fora, ou eu posso jogar a carta fora e passar pelas consequências. Cabe a mim, a escolha é minha. Veja o poder que eu tenho. Veja o poder que nós temos de fazer diferente, de agir diferente, de aproveitar os momentos para ficar com a família. Não podemos viajar, vamos passear no lago. Não podemos, às vezes, ir para a academia, vamos correr. Mas vamos tirar um espaço para meditar, para refletir, para sentir, para vibrar pelas pessoas em situações difíceis, para sermos humanos de verdade e reestruturarmos a nossa psique e a nossa estrutura física. Então, eu gostaria de encerrar contando uma história de Jesus e dos discípulos que está no livro A Mensagem do Amor Imortal. Conta-se que em determinado período, o espírito Amélia Rodrigues, em determinado período, no lago de Genezaré, de agosto a outubro, na nossa data, existiam grandes tempestades à noite. Muitos barcos viravam, muitos pescadores tombavam, uma série de eventos desagradáveis. E Jesus estava em uma outra cidade que não Cafarnaum, fazendo lá as curas, as pregações, e 10 horas da noite ele falou: Pedro, estou cansado de as situações. E Pedro falou: Senhor, não é época da gente viajar. Pedro, um pescador experimentado, e os outros discípulos ali já ficaram angustiados, já saíram angustiados. Ela falou: eu quero ir embora, parece um movimento orgulhoso, mas era uma experiência de aprendizado. Eles entram no barquinho, saem, não eram grandes barcos como hoje, e ele dormiu nas redes. E Judas, que é mais conflitado, ou era na época, hoje que já é um espírito iluminado, hoje já começa a cutucar Pedro: Jesus está doido, vai dar tempestade, nós vamos passar um problema sério aqui. João, que era um discípulo, apesar de jovem, mais centrado, falou: não, vamos confiar. Mas aí o burburinho começa, um já começou a falar para o outro, aquele burburinho, Pedro já se assustou, e quando o conflito surge dentro, ele surge fora. Já fechou o tempo, e raio, e trovão, e as águas começaram a mexer, já surgiu o desespero entre os discípulos, e ele dormia, e Judas falou: acorda ele porque ele é o responsável. E Pedro, cheio de dedo, chegou nele e tocou: Senhor, a coisa está preta. Ele levanta, firme e calmo: acalmem-se. Diz esta frase, os discípulos se acalmam, o mar se acalma, a tempestade se dissolve. Ele volta a dormir. A mensagem aí, ele dormia. Mas o dormir, nesse caso, é estar sereno e calmo frente aos desafios da vida. E quando os discípulos começaram a se tumultuar, veio o conflito fora, veio o coronavírus, e as coisas foram se intensificando. Ele levanta e sugere: acalmem-se, façam o que tem que fazer, mas se estruturem emocionalmente para passar por isso. Para que nós fiquemos bem, é necessário que cumpramos os compromissos que estão estabelecidos, porque é virtude, mas olhemos para dentro de nós e trabalhemos aquilo que está negligenciado, aquilo que está abandonado, as relações abandonadas, que nós sairemos diferente e ficaremos todos bem, gente. Ficaremos todos bem. Antes, de acordo com a nossa movimentação, mas principalmente com a nossa movimentação íntima, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. A nossa Dani vai fazer uma oração inicial, que é uma irradiação. Uma oração, final, que é uma irradiação também. E eu sugiro que nós nos concentremos onde nós estivermos para receber um passe, porque aí tem um companheiro, amigo, querendo o nosso bem. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos, buscando sintonia com os nossos mentores amigos, permitindo o auxílio, a conexão, através dessa reflexão bem-vindoura, que nos convida à serenidade, à calma, ao equilíbrio, que nós possamos sentir nesse momento todo o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, sendo envolvido por essa reflexão que nos eleva à condição de espíritos imortais. Estender essa sensação de discernimento, de confiança e de entrega
aos desígnios divinos, sentindo o acolhimento e o aconchego dos nossos amigos que nesse instante derramam sobre nós as suas vibrações amorosas, que potencializam tudo aquilo que estamos em busca de desenvolver no nosso coração. Que essa energia de amor, que é sustentada e potencializada pelo maior instrumento que temos de geração de energia, que é o nosso coração, possa tomar proporções tão intensas a ponto de envolver todo o nosso lar ou o ambiente que estivermos agora, seja ele qual for. E vamos sentindo que em cada respiração, que em cada movimento de entrega, de doação, essa energia amorosa de paz, de serenidade se expande, envolvendo o nosso bairro, envolvendo toda a nossa cidade, ativando energeticamente a natureza, os animais, inspirando a levem as suas vibrações, que exalem o perfume da entrega e da confiança. E vamos sentindo que toda essa vibração se une através de nós em pontos de luz, em diversos locais da nossa cidade, do nosso estado e até mesmo do nosso planeta. Que esses pontos de luz, através de uma interconexão, vão envolvendo todo o nosso planeta Terra, chegando àqueles lugares mais íntimos, mais escondidos, onde encontram-se pessoas também que precisam ser acolhidas pela esperança e pelo amor. E essa vibração amorosa estenda-se como um fluxo de energia que corre e envolve cada ser desse pequeno planeta, onde nos encontramos em processo de experiência e crescimento. Que possamos nos sentir agora únicos, irmãos em humanidade, como nos propôs Jesus. Que dessa forma consigamos trabalhar dentro de nós a ideia de separatividade e perceber a junção e o equilíbrio que temos quando nos propomos a reconhecer a nossa pequenez diante dessa grandeza e ao mesmo tempo a nossa grandiosidade diante de tudo que nos acomete. Envolvendo o nosso planeta e todos os seus habitantes através do amor, da bondade, da serenidade, da calma, que possamos permitir que essa energia dissipe, dilua, fluidifique todo o nosso sistema energético e físico, todos os nossos pensamentos de aterrorização, de medo, de angústia, de desespero, e que possamos assim nos conectar com a fé e a esperança de tempos melhores, de elevação espiritual, para a chegada de um momento onde não precisaremos mais da dor para evoluir e para despertar. Que o nosso Mestre Jesus abrace, acolha todo o nosso planeta e todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento, elevando as nossas vibrações através do seu amor. Que o nosso Pai Celestial esteja conosco, mas que principalmente cada um de nós possa estar com Ele. Gratidão,
a todos pela contribuição, pela oportunidade de aprender e servir. Gratidão pela vida, por tudo que nos envolve, que nos faz crescer, pelos momentos bons e não tão bons, que nos tornam cada vez melhores. Que assim seja. Agradecemos a todos os amigos que estiveram aqui conosco, para que a gente não se sentisse sozinho também, né, fisicamente, e dizer que estamos aqui de plantão também no Facebook. Se alguém precisar de alguma orientação, atendimento fraterno ou auxílio, pode chamar através de mensagens na nossa rede social, e dizer que estaremos aqui sempre compartilhando informações, reflexões, e que no próximo sábado também, né, as atividades aqui pela rede social continuarão, na quarta-feira também, e assim que tivermos novas previsões de voltar às atividades normais, vamos comunicando a todos. Então, que nós possamos essa semana compartilhar essa palestra, compartilhar essa mensagem, para que chegue ao coração daqueles que precisam e que podem disseminar esses pensamentos. Essa é a melhor forma que nós temos hoje de contribuir para a situação que tem se apresentado para todos nós. Porque como somos, né, não nos sentir separados ou isolados de tudo isso. É o nosso convite àqueles que estão minimamente mais tranquilos, a contribuição com aqueles que de alguma forma estão sofrendo nesse momento. Gratidão a todos, que tenhamos uma boa noite. Até mais.